Eu quero trazer uma reflexão para você hoje, que eu peguei essa reflexão com a pastora Márcia. No final do ano passado, ela estava ministrando, e ela ministrou uma mensagem aqui de um livro do A.W. Tozer, pregador de Toronto, no Canadá, faleceu em 1963. Impactou o mundo com os seus livros. Dentre os livros que ele escreveu, e ele era muito voltado para essa questão da vida espiritual, da vida consagrada, vida cheia do Espírito Santo. Um pequeno livreto dele foi reescrito novamente, chama-se 5 votos para obter poder espiritual. Votos para obter poder espiritual. E eu quero trazer aqui algumas reflexões da leitura desse pequeno livreto, sobre decisões que nós precisamos ter em um começo de ano como esse, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Uma vida abençoada. Feliz Ano Novo é a expressão da semana. É a expressão da semana. Hoje de manhã eu cheguei aqui, a igreja estava bem cheia. O pessoal, acho que por causa do calor, falou assim: vou no culto das 7h30. Estava gostoso aqui. Fernando ministrou um louvor aqui com a viola dele. E hoje de manhã, eu chegando aqui, o que eu mais ouvi foi Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, pastor, Feliz Ano Novo. E eu dando Feliz Ano Novo para todo mundo. Qual é a garantia que nós teremos um Feliz Ano Novo? Quando nós falamos Feliz Ano Novo, Juninho, para você, para Giovana, qual é a garantia? Qual é a garantia? Os pessimistas, né? Os caras chegam e falam assim: ah, sei não, hein, Feliz Ano Novo, as coisas estão difíceis, a coisa está complicada, guerra. Mas vou dizer uma coisa para você: Deus, Ele está no centro de todas as coisas. Estamos vivendo dias sim difíceis. A palavra de Deus fala que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então nós temos uma fé racional, nós temos consciência daquilo que está acontecendo, daquilo que pode acontecer. E vou dizer para você, nós estamos vivendo num tempo de salvação. Os campos estão prontos para a colheita. Você que entrou aqui hoje, que frequenta a igreja já há algum tempo, você sabe que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Você sabe que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar o seu pecado. E você ainda não tomou uma decisão pública de dizer assim: eu assumo publicamente que Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador. Você não está salvo. Você é frequentador de igreja. Porque, mas eu tenho uma vida tão legal, pastor, tão reta, tão boa, tão jóia, ando no meio dos crentes. E daí? Você pode dormir na sua garagem 50 anos, você não vai virar carro. Não vira carro e nem bicicleta. O fato de nós estarmos sentados às vezes no banco da igreja não nos torna filhos de Deus. O que torna? Todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu também confessarei o nome dele diante do meu Pai. Então você que está aqui, tome a decisão hoje de falar assim: no tempo que nós estamos vivendo, nós temos que olhar para o alto e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então não sei, vai ser um ano difícil. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que nós é que vamos fazer o ano. O ano novo está nas nossas mãos. O ano novo, Douglas, está nas suas mãos. Linéia, está nas suas mãos, o do Ricardo. O ano novo. E quando nós olhamos essa maneira responsável de olhar o ano, isso é a maneira como Deus nos dá dignidade. Porque a nossa fé, queridos, não é uma fé mágica. Nós não ficamos esperando passivamente o que Deus vai fazer conosco. Aliás, desde a criação, Deus conta com a gente, Ele nos chama para uma obra magnífica. Sempre isso. Segundo a palavra, hoje, nesses conselhos, para que você possa caminhar com segurança nesse ano e ser feliz. Esses conselhos aqui de A.W. Tozer, que eu fiz uma adaptação aqui, são conselhos atemporais.
é para qualquer idade, para qualquer tempo e para qualquer momento. Para você ter uma ideia, ele morreu em 1963. Eu nem tinha nascido ainda. Então, nós nascemos com um propósito. Você precisa entender isso. O feliz ano novo, ele está conectado a um jeito que você vive. Um feliz ano novo está conectado a uma vida com sentido. O feliz ano novo está conectado com a vida com propósito. Deus nos criou para si. Deus nos criou para amar. Deus nos criou para sermos a sua imagem, a sua semelhança. Deus nos criou para servir. Deus nos criou para pertencer a uma família. O que é propósito? Propósito é para aquilo que somos feitos. Nós somos feitos para o louvor da glória do Senhor. Quando nós estamos desejando um feliz ano novo, eu sei que cada pessoa tem o seu conceito de felicidade. Eu sei que cada pessoa tem uns ingredientes muito particulares para que aquele ano você possa chegar, nossa, esse ano, graças a Deus, foi bom. Também tem as expectativas dessa palavra felicidade, porque essa palavra felicidade carrega muitas expectativas, né? E eu confesso para você, que às vezes eu penso assim, o que é ser feliz o ano que vem? Eu não gosto muito, porque a palavra felicidade, ela traz assim, ela é um pouco banalizada, porque ela traz assim um conceito de que a vida, ela vai ser tudo perfeito, né? É aquele estado perene de alegria que dará tudo certo. Isso é irreal. A Bíblia fala de bem-aventurança, a Bíblia fala de bênção, a Bíblia fala de abençoado, a Bíblia fala inclusive de felizes, mas quando a Bíblia fala de felizes, conecta o felizes a um tipo de caminho que você vai, a um jeito que você anda. Então, extrair das circunstâncias da vida o sentido que Deus está trazendo aquilo. Então, o feliz ano novo e o seu ano de 2024 está conectado com o significado e com o sentido. Em outras palavras, irmãos, felicidade não é um lugar que você chega. Felicidade não é alguma coisa que você conquista. Felicidade não é algo que você encontra. Felicidade está conectada ao jeito que você vai. Sabe aquelas pessoas que usam muito essa expressão, Márcio, quando? Quando eu me casar. Sidney, quando eu me casar com a Luísa, ser feliz. Mal sabia ele. Estava casando com o general. Mal sabia. Aí o quando já. Luísa põe na rédea. E a Luísa pensou assim: quando eu me casar com o Sidney, eu vou ser você, sambista, cara, tá? Cantor, sambista. Quando casou com ele, até para dar paz do Senhor, desafinava. Aí falou assim, desencantou. Mas as pessoas que vivem no quando eu me casar, quando eu trocar de carro, quando eu construir a casa, quando eu fazer aquela viagem, fica sempre jogando a felicidade em um lugar onde não existe. Fica sempre correndo atrás e não consegue identificar. Então a felicidade está sempre em outro lugar, em outro tempo, e nunca está aqui. É sempre um lugar lá adiante. Não, irmão. Felicidade é o jeito que você vai. Felicidade é como você caminha. A felicidade não é uma coisa em si. A felicidade é um subproduto de uma vida com sentido. A felicidade é um subproduto de uma vida com propósito. É mais ou menos assim: eu construo um ambiente e um jardim, planto flores, as borboletas vão chegar. Eu não preciso ficar correndo atrás de capturar borboleta. Felicidade é isso. Nessa caminhada de sentido, nós vamos descobrindo aquilo que Deus tem para nós. E essas decisões você precisa tomar. Começo do ano, gente, a gente toma decisões sim. A gente faz voto sim. Crente faz voto, viu, irmão?
Faz voto, viu, irmão? Faz voto. Faz um voto com Deus. Vou fazer um voto com Deus esse começo de ano. Vou fazer um compromisso com Deus esse ano. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar centenas de homens que, em cima de voto, tiveram as suas vidas completamente mudadas e transformadas. Jacó: se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, de tudo darei o dízimo que o Senhor trazer sobre as minhas mãos. Votos, compromissos. Agora você não pode fazer uns votos que uns irmãos fazem. Ah, já tomei uma decisão. Igreja só frequento, não faço nada. Isso é voto do diabo, irmão. Isso é coisa do diabo. Ah, sabe de uma coisa? O ano passado tive uma decepção. Esse ano tomei uma decisão. Não quero saber de nada. Isso não é voto. Você acha que você vai encontrar felicidade assim? Você acha que você vai encontrar propósito na sua vida assim? Se desconectando do corpo, não servindo, não cumprindo o propósito para aquilo você foi criado? Você foi criado para servir, você não serve, então você não serve. A faca foi criada para cortar. A faca não corta, joga fora. Sabe o que a palavra de Deus diz? Aquele que está em mim, conectado, ligado, você está ligado na videira, você vai frutificar. Você vai frutificar. Então, o salmista no capítulo 56, 12 diz o seguinte: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, e te apresentarei as minhas ofertas em gratidão. Nós cantamos hoje no culto das 7:30 da manhã, Deus de aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem promessas para o seu povo. Deus tem bênçãos para o seu povo. Então nós podemos sim ter uma caminhada dirigida por alianças, promessas, votos e compromissos. E o primeiro compromisso que eu quero trazer para você aqui, para que você possa viver de forma extraordinária, sabe o que é? Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, mas isso é óbvio. Mas o que deixa de ser falado deixa de ser óbvio. É óbvio, mas quantas vezes nós abrimos mão das coisas de Deus por causa de um passeio no shopping? Por causa de um churrasco? Irmãos, coloque Deus em primeiro lugar. Vou dar uma dica para você. Santa Ceia é tradição da igreja. Crente que coloca Deus em primeiro lugar e a vida espiritual da família em primeiro lugar, não fica desmarcando ceia por causa de parente, não. Parente, irmãos, vai ver direto. Ó, vocês estão vindo para cá esse fim de semana? Estamos sim. Beleza, vamos todo mundo para a igreja, porque hoje é Santa Ceia. É o dia da comunhão do corpo de Cristo. Eu tenho que estar com a minha comunidade. E depois a gente vai fazer tudo o que vocês quiserem. Ou vocês vão para a igreja junto comigo. Você já parou para pensar que isso aqui é o corpo e o sangue de Cristo? Que morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Nós fomos criados para a comunhão com Deus. O que é isso, irmãos? O que é isso aqui? Isso aqui significa: o amor não cabe em si. O amor não cabe em si. O Deus, por ser amor, ele precisa, entre aspas, transbordar. Em outras palavras, Deus é amor, Deus ele transborda. E quando ele transborda, o que ele faz? Através do sacrifício de Cristo na cruz, ele criou você. Ele trouxe vida a você que estava morto. Então coloque Deus em primeiro lugar. Pastor, posso ter listinha? Pode, eu também tenho a minha listinha. Eu também tenho a minha listinha. Lá. Só que no topo da lista é Deus em primeiro lugar. E qualquer coisa que eu venha fazer, que for me afastar dessa comunhão e da minha presença, e de eu estar junto com a minha comunidade, adorando, me alimentando espiritualmente, vai ficar em segundo plano. Agora tem um detalhe, porque se Deus não estiver no topo da lista, todo o resto não vai rolar nada. Então olha só, nos criou para uma relação de amor.
texto aqui é extraordinário, profundo, gosto, e é ele que baliza aqui a minha relação e a minha caminhada com Deus. Romanos capítulo 11, verso 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da obediência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois ele eternamente. Amém. Coloque Deus em primeiro lugar. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele toda glória eternamente. Amém. Nesse tópico aqui, o Tozer, ele fala o seguinte: quando você coloca Deus em primeiro lugar, você tem que tomar uma atitude na sua vida de você tratar seriamente com o pecado. E tratar seriamente com o pecado aqui, a primeira coisa que vem na nossa mente é esses pecados grosseiros. Não roubar, não adulterar, não fornicar, não falar mal, né? Não. Santo Agostinho, ele fala assim que pecado é amor invertido. Então, tratar seriamente com o pecado é você caminhar com um discernimento espiritual, sabendo colocar as coisas no seu devido lugar. Porque quando nós invertemos o lugar das coisas na nossa vida, nós estamos pecando. Se eu coloco qualquer coisa na minha vida, na frente da minha família, eu estou pecando. Se eu pego a igreja, trabalho, ministério, minha posição, meu chamado, deixo de cuidar da Daniela que está aqui, dos meus filhos. É amor invertido. O que é pecado? Amor invertido. O que é pecado? Pecado é qualquer atitude que eu tenho contra o Fábio e que nessa atitude eu estou desconstruindo no Fábio aquilo que Deus chama de imagem e semelhança de Deus. Eu estou desfigurando o Fábio, quem ele é, o propósito dele, trazendo tristeza no coração, na alma. Isso é pecado. Por isso que racismo é pecado. Por isso que qualquer tipo de discriminação é pecado. É pecado. Então, quando Deus ocupa esse lugar na nossa consciência, sabe o que acontece? Nós nos abrimos para o extraordinário. Se Deus ocupar esse lugar na sua consciência, você vai se abrir para coisas extraordinárias. João Wesley, ele disse o seguinte: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. O resto, você faz o que você quiser. Porque se Deus está em primeiro lugar, ali vai ser balizado todas as outras maneiras de você se relacionar, de você agir, reagir, se postar, fazer, trabalhar. Então trate seriamente com o pecado nos desfigura, o pecado nos afasta de Deus, o pecado traz tristeza no coração, o pecado nos mata espiritualmente, né? Nos mata, o pecado continua sendo o grande inimigo da alma do homem. Ezequiel, no capítulo 18, verso 4, diz: a alma que pecar morrerá, e morrerá mesmo, porque nós morremos espiritualmente, nós ficamos mufinos, como maracujá de gaveta, triste, e pior, as pessoas que estão ao nosso redor, Serginho, fica triste também. Você começa a enveredar por um caminho, e que esse caminho você se desconecta de Deus, com certeza a Márcia vai sentir. Ela está conectada a você, ela está ligada a você. O filho vai sentir. Precisamos tratar seriamente com o pecado, né? O A.W. Tozer, ele diz o seguinte, que não estou pregando a perfeição sem pecado. Antes, quero dizer que todo pecado conhecido deve ser nomeado, identificado e repudiado. Pastor, tratar seriamente com o pecado e colocar Deus em primeiro lugar significa que nós não vamos pecar mais? Não. O pecado, ele pode acontecer como um acidente na nossa vida. Porém, e se acontecer, requer para que possa haver restauração uma coisa chamada
arrependimento. E o arrependimento, ele vem junto com o quê? Com frutos dignos de arrependimento. Quando João pregava, arrependei-vos, raça de víbora, João pregava no deserto, né? Vocês são escravos. Não, nós não somos escravos, vocês são escravos sim. Nós somos livres, eles falavam. Aí o João falava assim, vocês são livres então produza fruto digno de arrependimento. Então a primeira coisa aqui é, coloque Deus em primeiro lugar. Vai assinar um contrato? Coloque Deus em primeiro lugar. Vai aceitar uma nova proposta de trabalho? Coloque Deus em primeiro lugar. Você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando. O salmista ele fala, né, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de tudo, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e o que ele fizer prosperará. Amém, igreja? Glória a Deus. Segunda coisa que ele fala é o seguinte: não seja dono de coisa alguma. Esse negócio de ser dono é complicado, né, irmão? Não seja dono de coisa alguma. A igreja, ela não é um lugar de inclusão. A igreja é lugar de transformação. A pessoa vem como está, mas aqui ela conhece o Evangelho, ela entrega a vida a Jesus e a vida dela é transformada porque ela não é mais escravo daquilo que ela fazia ou do comportamento da palavra. Então, não seja dono de coisa alguma. É o seguinte, a minha vida, Senhor, está nas suas mãos, tudo é teu. Tudo é teu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixe que aquilo que Deus proporcionou para você na sua vida venha roubar o lugar de Deus na sua vida. Porque o grande desafio do nosso coração é esse. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E muitas das vezes, Deus ele tem que ficar competindo com as bênçãos que Ele nos deu. E ali há uma dualidade de Senhor ocupando a nossa vida, ocupando o nosso tempo, ocupando a nossa mente, ocupando os espaços da nossa vida, com aquilo que Deus já nos deu. E Deus deixa de ser o nosso Deus, e nós passamos a ficar ocupados com as coisas dessa vida. É a história de Marta e Maria. Então, cuidado. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está dizendo o seguinte: eu não sou dono de coisa alguma. Você quer obter poder espiritual na sua vida, para você vencer a tentação, para você, irmão, o Espírito Santo traz para a sua vida discernimento. Sabe o que é discernimento espiritual? É você ter luz pelo seu caminho, nas decisões que você vai tomar, o caminho que você vai seguir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios capítulo 3, verso 6. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus propósitos. Ele guiará os seus passos e você andará pelos caminhos retos. Não seja dono de coisa alguma, é uma decisão na sua vida que você fica liberto. Isso traz tranquilidade para a sua alma. Se pertence a Deus, cuidamos, mas está na mão dele. Você é mordomo. Pertence a Deus? Pertence, eu cuido porque ele me confiou, mas ele continua sendo dono. E se existe uma coisa que nós que estamos dentro da comunidade cristã precisamos tomar cuidado, esse aqui é um ambiente onde existe a maior quantidade de talentos e habilidades por metro quadrado. E é muito sutil esse momento do púlpito, esse momento da pregação, esse momento do apelo, esse momento da adoração. Nós precisamos sondar o nosso coração
Não seja dono de coisa alguma. Aí você é livre. Não permita que os cuidados com as coisas desse mundo roube a sua liberdade. Porque é o seguinte, irmãos, quando você não é dono de coisa alguma, você é livre. Porque quando você começa a querer dominar, aquilo acaba te dominando. Aquilo domina. Domina. Eu gosto da expressão na vida de Isaac. A expressão lá em Gênesis, no capítulo 36 de Isaac, diz que Isaac possuía muitos bens e ele era um homem próspero, mas ele possuía, ele não era possuído. Eu tenho controle, eu tenho comando, né? Não, mantenha essa ideia de você querer ter o controle, de você querer segurar, disso te dominar, isso mantém você travado na vida. Você já tentou caminhar com peso nas costas? Coloca uma mochila de 20 quilos nas costas e anda o dia inteiro para você ver. Dorme com ela, toma banho com ela, almoça com ela, é assim. Então a primeira coisa que é o seguinte, irmão, trate seriamente com o pecado, busque a Deus em primeiro lugar. A segunda é, não seja dono de coisa alguma. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Eu achei interessante esse ano, porque esse ano a nossa igreja ela foi tocada profundamente e espiritualmente por vida de pessoas aqui, que nos trouxe lições tremendas. Uma mãe que trabalha aqui há 20 anos comigo no departamento infantil, de repente aparece nela um câncer agressivo. O Antônio Carlos, que é o nosso amigo que trabalhava no culto de segunda-feira agora, que é o 30 semanas, de repente tem que abrir o peito para mexer lá no coração, né? Estava conversando com o Douglas, uma semana antes, acho que foi o Douglas, uma semana antes. Foi uma semana antes do Natal, né, Douglas? Uma semana antes do Natal, cara. Ó, ora pelo Douglas que não tá bem. O cara tava na UTI, abriu o cara inteirinho aqui, ó. Um problema no intestino, problema lá, uma doença rara. Eu não sei o nome da doença lá. É rara. Pouca gente tem, ele é especial. Só ele tem. E a gente foi lá, cheguei lá, Pamela lá, eu falei, vamos orar, Deus é fiel, Deus vai colocar a mão. Sabe o que significa, gente? Tiago fala o seguinte, que a vida é como a neblina. E é mesmo. Sabe o que é neblina? Você levanta às 6 horas da manhã, você encontra uma neblininha assim. O sol começou a sair, a neblina some. Então não seja dono de coisa alguma. Quando você for entregar o seu dízimo, deixa eu falar agora para crente convertido de verdade. Quando você for entregar o seu dízimo, não seja dono de coisa alguma. Se chegou nas suas mãos foi porque Deus permitiu, não foi a sua capacidade, não foi a sua habilidade. A sua segurança está em Deus, não está na empresa, não está em funcionário, não está em ideias, não está em nada. Sabe por quê? Porque você vai encontrar centenas de pessoas melhores do que você, na formação, na família, no intelecto, nas emoções, em tudo. E que não chegou onde você chegou. Então tudo isso é porque nós somos visitados pela graça do nosso Deus. Não seja dono de coisa alguma, se liberte. E vou falar, aqui eu falo de dízimo abertamente, não tem problema. E você que está nos visitando, e na hora que você se converter, você vai entender o que eu estou falando. Se você não entender é porque você não é convertido ainda. Eu não tenho medo de falar sobre essa questão de dízimo, porque primeiro eu aprendi com meu pai. Segundo, Deus é dono de tudo. E o dízimo é uma recomendação que está antes dos profetas, antes da lei. Ele está na lei, nos profetas, nos livros poéticos, nos salmos, no Novo Testamento, tudo está lá. Princípio que nós devemos entregar a Deus, o quê? 10% daquilo que vem nas nossas mãos, para que nós possamos confiar no Senhor e fazer prova dele. Tenho essa dificuldade? Tenho. Então existe alguma coisa que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Ou eu confio em Deus ou não confio em Deus. Ponto, está na Bíblia.
O que não está na Bíblia? O que não está na Bíblia é uns cristãos ultimamente que é convertido meia boca, que fica tentando arrumar versículo pinçado na Bíblia para ter uma vida mequetrefe mais ou menos, que sai do culto e vai para o motel, sai do culto e vai para a balada, sai do culto e vai encher a cara, sai do culto e fica arrumando desculpa para tudo nessa vida. Porque afinal de contas, como diz lá a cantora famosa, Deus é amor e Ele só aceita aquilo que a gente faz com amor. Então na nossa igreja, você pode viver do jeito que você quer. Onde que está isso na Bíblia, irmão? Onde que está escrito isso na Bíblia? Jesus, Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. Não seja dono de coisa alguma. Aplauda ao Senhor, porque senão eu vou achar que você não concorda comigo. Uma outra coisa aqui que eu tirei do W12, que eu achei interessante, é o seguinte, é ame. 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 Amar é o seguinte, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Ele usa essa expressão. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Isso é fácil ou é difícil? Isso é fácil ou é difícil? Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. É difícil, né? Quantas vezes, às vezes, nós nos pegamos fazendo aquela reclamação do A, do B, do C, e pior, para as pessoas que não convém, que não vai resolver o problema, que não está envolvido no problema. Então ele fala assim, ó, se você quiser o poder espiritual de Deus na sua vida, nunca se defenda, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Cara, aí que tá. Irmão, poder espiritual a gente não recebe com oração no altar, o pastor coloca a mão na sua cabeça e receba! Antigamente nas igrejas, né, o sujeito ele ia para ser batizado com o Espírito Santo, fazia a pessoa pegar no tranco. Uma vez os caras tentou fazer o batizar com o Espírito Santo, Edmo assim, pega no tranco. Eu falei assim, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Eu estava falando para os adolescentes aqui, que eu fui batizado com o Espírito Santo na quadra de futebol de salão lá de Serra Negra, no acampamento onde estão os nossos adolescentes lá do EMA, de Escola de Missões Nazarenas. Nós temos 16 adolescentes na Escola de Missões, orei por eles aqui semana passada. E aí eu fui para receber a oração, para receber o batismo com o Espírito Santo. O sujeito chegou, falou assim, joelho aqui, eu joelhei. Aí eu falei assim, você vai fazer o seguinte agora, você vai falar glória, 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 bem rápido. E vai chegar um momento que você vai falar glória, 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 bem rápido, você vai pegar no tranco, daí você vai sair o Saramanaia. Oh, aleluia, 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 foi. Não é no tranco, Luísa. Quer ser cheio do Espírito Santo? Gerlene, quer ser cheia do Espírito Santo? Nunca, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Vida controlada no Espírito. Vida controlada no Espírito. Então nunca se defenda, ele fala, né? Jesus é o nosso defensor, o nosso juiz. Êxodo 23, 22 fala, serei inimigo dos seus inimigos e adversários dos seus adversários. Essa é uma decisão que você deve tomar, irmãos. O Senhor é quem está na nossa frente. Então nunca passe adiante que prejudique alguém, ame, ame, ame. Aqui na igreja nós temos uma camiseta que a galera usa, acho que é o pessoal dos voluntários aqui da porta. Tá assim, ó, amar, servir. Sabe por que você ama e você serve? Aqui, vem aqui, Mariana. Tá aqui a camiseta da Mariana aqui, ó. Ó. O propósito para qual você existe. Você foi criado aqui, ó. Amar,
e servir. Obrigado, Mariana. E por que você ama e serve? Porque você pertence. Você pertence o quê? Você pertence a uma família que foi comprada e pago por um alto preço, o sangue de Cristo. Sabe o que 1 Pedro 4,8 diz? O amor cobre uma multidão de pecados. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Se você sabe de alguma coisa que possa ferir a reputação de alguém, ou de um dos filhos de Deus, enterre para sempre. Você já percebeu como nós temos facilidade de comunicar o pecado dos outros? Sim ou não? Tem uma facilidade. E para nós, o que é que nós queremos? Justiça e misericórdia, não é assim? A primeira oração que sai da nossa boca, o que é que é? Senhor, tu sabes que eu sou falho e tenha misericórdia de mim. O Senhor conhece o meu coração, sabe que eu não tive essa intenção. E para o nosso irmão, o Senhor julgará você, viu? A palavra do Senhor diz, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, viu? Viu, Marco Antônio? Ai daquele, viu, que tocar no ungido. Eu estou falando para o Marco Antônio o seguinte, eu queria te dar, na realidade, uma facada. Ou um tapa, alguma coisa, só que eu não posso, eu vou colocar você na mão de Deus. Agora a gente esquece que nosso Deus, ele é o quê? Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amoroso. E ainda bem que a gente coloca essas pessoas na mão de Deus, porque Deus, ele vai saber tratar. Nós somos súditos de um reino de amor e justiça. Agora, meu irmão, ame, sabe por quê? Porque em Mateus 7,2 fala que com o critério que julgares, sereis julgados. Se você quer a bondade de Deus, seja bondoso com o outro. Todos nós, sem exceção, carecemos da graça de Deus e o favor imerecido dele. E por último, aqui é o tempo que eu tenho? É o horário? E está certo esse relógio aqui com o relógio de lá? Tá. Estou acabando então. O Marcinho, está tudo de olho. Ó. E a última decisão, sabe o que ele fala? É o seguinte: nunca aceite qualquer glória. Esse aqui também é difícil. Quando eu comecei a olhar esses tópicos aqui, eu olhei para o meu coração. Eu falei assim, Senhor, porque quantas vezes nós nos pegamos fazendo isso? Nunca aceite qualquer glória, é complicado, cara. Você viu? Fiz coisa pra caramba, nem falou meu nome. Complicado isso. Porque nós seres humanos, nós temos dentro do nosso coração o quê? Aquela expectativa, assim, sabe, do reconhecimento normal. Honra é normal no nosso meio. Só que nós temos que tomar cuidado para que essa necessidade da honra e da aprovação não venha roubar aquilo que é essencial na nossa vida. Porque eu deixo de ser um filho amado de Deus e eu passo a ser aquilo que eu faço. Eu passo a ser aquilo que... o meu título. Eu passo a ser o meu cargo. Eu deixo de ser gente. Nunca aceite qualquer glória. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a minha glória, nem a imagens e nem o meu louvor a ninguém. Deus é zeloso pela sua glória e não dará a ninguém, nem compartilhar. E aí eu falo, cuidado com isso. Cuidado. Só existe 3 pessoas a qual devemos tudo. Tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que é que nós devemos? A criação, a salvação e a eternidade. Eu não sei qual tem sido as suas expectativas a respeito desse ano que está iniciando. De vida, de projeto, de ideias, onde você quer chegar. Eu tenho na minha vida. Eu tenho. E eu escolhi para mim alguns versículos interessantes
para mim habitar no meu coração. Um deles é esse de Romanos aqui que eu falei. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Outro que eu escolhi é: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus projetos. Ele guiará os seus passos e você andará por caminhos retos. O outro que eu escolhi foi o Provérbios capítulo 3, versos 7 e 8. Teme ao Senhor e afasta-se do mal. Isso será saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Quer vitamina para você levantar de manhã assim, encarando a vida assim a milhão. Teme ao Senhor, afasta-te do mal. Isso será saúde para o seu corpo e vigor, vida para os seus ossos. Então eu quero desafiar você hoje a fazer alguns compromissos com Deus, você e Deus, com esse ano que está aberto diante de nós. Mas o que eu orei esse fim de ano, o que eu falei com Deus esse final de ano, orei, falei: Senhor, não quero errar, Pai, não quero errar. Errar é complicado. Você erra com a pessoa, para você acertar aquilo é 2 meses ali que você tem que voltar atrás e começar tudo de novo. Erra em uma decisão, erra em um compromisso financeiro, erra em um negócio. Então, às vezes um negócio errado pode levar anos para consertar. Erra no peso da palavra que eu posso usar com alguém. Aquilo ali é um coração amargurado que vai e que eu não sei qual é o impacto e quais são as variáveis que aquilo vai causar de uma palavra que eu falo no púlpito. Aí na minha oração eu falei assim: Pai, eu não quero errar. Aí veio essa palavra: Ele guiará os seus passos e você andará por caminhos retos. Você sabe o que é você começar um ano e todas as vezes que você for tomar uma decisão, um caminho, uma direção, você tem paz no coração, que você está falando: puxa vida, assim, esse caminho que eu estou aqui é o caminho reto, porque foi Deus quem colocou isso aqui na minha frente. Isso traz paz. Você caminhar de um jeito que você descansa os seus cuidados nas mãos do Senhor. E você não tem que ficar escravo de conquistar isso, conquistar aquilo. Você não fique nem escravo das redes sociais, de achar que a vida das pessoas estão acontecendo e você está ficando para trás. Porque a sua intimidade com Deus, ela é grande, e ali Deus vai cuidando de você. E você fala assim: eu tenho tudo que eu preciso. Eu estou nos braços do Pai. E a sua vida passa a ser uma vida que glorifica a Deus, que agrada a Deus. E a palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu não fico correndo atrás dos meus desejos. Eu corro atrás de Deus. E os meus desejos vêm correndo atrás de mim. Quero alcançar Ele. Porque Deus está no centro de tudo. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu tenho 3 convites aqui para fazer. Eu quero que você, todos que estão aqui, sem exceção, feche os olhos agora e curve a sua cabeça. E eu quero que você fique em espírito de oração. Você veio hoje aqui, nesse primeiro culto, com um coração assim: Deus, fala comigo. Deus falou com você, na palavra, não foi eu, na palavra. Agora, o que você vai fazer com aquilo que Deus falou já não é problema meu, é problema seu. E eu quero fazer aqui uma pergunta para você. Existe alguém aqui, nessa manhã, que gostaria de falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo, inclusive a minha própria vida, eu quero entregar a Ti a minha vida. Eu quero fazer esse compromisso pessoal de entregar minha vida a Ti.
Levante a sua mão, dá um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Amém, amém. Tem 2 pessoas aqui do lado esquerdo. Amém. Tem mais alguém? Amém, glória a Deus, amém. Eu vou pedir para a nossa turma do acolhimento chegar perto dessas pessoas. Tem mais alguém? Eu quero começar esse ano, mas eu não quero viver em 2024 aquilo que eu vivi em 2023. Eu quero viver diferente, eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém? Tem mais uma alma para Cristo? Tem ali atrás uma pessoa com a mão levantada ali, ó, do lado esquerdo ali. Tem mais uma alma para Cristo, mais uma alma para Jesus. Uma pessoa que quer viver o extraordinário de um novo começo ali atrás, também atrás da câmera ali. Alguém que está perto ali, por favor, pode me ajudar conduzindo essa pessoa até aqui. O Edmo está chegando ali. Segundo apelo aqui que eu quero fazer para você é o seguinte: pastor, sou crente, sou batizado, conheço a Cristo, mas eu estou afastado, eu estou longe, eu estou desconectado. Eu quero me voltar hoje para Jesus. Eu quero voltar os meus compromissos com Cristo. Levanta a sua mão, eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Eu quero me voltar para Cristo lá atrás. Amém. Eu quero me voltar para Cristo, eu quero me voltar. E o outro pedido outro apelo que eu vou fazer aqui, você que está aqui hoje e que quer fazer votos com Deus, compromissos para um ano de 2024 diferente na sua vida. De repente eu falei essas áreas aqui, não são todas as áreas, mas algumas áreas da sua vida precisa de um start aí, precisa de aqui eu preciso prestar atenção. Levante a sua mão, quero orar com você em nome de Jesus. Tem? Amém, amém, amém. Agora essas pessoas que levantaram as mãos, vem aqui na frente, eu quero orar com você em nome de Jesus. Já tem vindo aqui uma pessoa, vem aqui, vem aqui. Você que está voltando para Jesus, esse pessoal que está com a turma dos novos começos aqui, muito bem. Eu quero convidar você a estender sua mão para cá e vamos orar, e você ore também. Senhor Deus e Pai, grandes são as tuas obras, os teus caminhos, ó Pai, são maiores que os nossos caminhos. E eu sei, ó Pai, que às vezes nós começamos o ano e nós começamos a conversar com o Senhor e dizer que nós temos planos, nós temos ideias, nós temos projetos. Senhor, que nós possamos também ouvir do seu coração e da sua boca os planos que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor diz: eu tenho planos, eu tenho caminhos que são melhores que os vossos caminhos, mais altos, mais perfeitos. Senhor, eu quero ouvir, eu quero sentir, Senhor, eu quero entender, eu quero compreender. Pessoas aqui, ó Pai, essa manhã, voltando para a tua presença, assumindo compromissos espirituais, que essas pessoas aqui, Pai, possam ter um ano extraordinário. Nós oramos agradecidos pela tua bênção, pela tua graça que nos alcançou e por um ano extraordinário que está na nossa frente. Nós oramos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais forte pelas vidas que estão começando hoje, novo começo, uma nova vida. Eu vou pedir para vocês que estão aqui acompanhar o nosso pessoal do Ministério Novos Começos. Você